Amém? Quem não encontrou, diga: estou procurando. Quem não encontrou, diga: estou procurando. Pede ajuda aí, pede um obreiro, pede aí uma obreira. A missionária está aí para ajudar você a achar. Amém? Ezequiel 36, versículo 26. Amém, gente? Olha para cá, por favor. Olha para cá. Fecha a tua mão assim. Fecha a tua mão assim. Teu coração é desse tamanho do teu punho. Amém? Pesa cerca de 250 gramas. Um coração adulto, ele bate em média 100 mil vezes por dia. É muita coisa, não é, gente? Hein? Sim ou não? Ele tem a capacidade, por dia, ele bomba cerca de 7.000 litros e meio de sangue. É muita coisa, não é? Porque o sangue fica circulando no nosso corpo. Presta atenção: 7.500 litros de sangue para levar oxigênio, vitamina, amém? Bombar o sangue. Quem está me compreendendo, gente? Se o sangue para em alguma região do corpo, o que acontece? Por exemplo, se o sangue para de correr na perna, o que tem que fazer com a perna? Tem que amputar. Amém, gente? Você nunca vai ouvir, olha para cá, você nunca vai ouvir que alguém morreu de câncer de coração. Não existe câncer de coração. Por que não tem câncer no coração? Porque o coração não fica parado. Se parar ele, o quê? Você morre. O coração recebe e dá. Ele recebe e dá. A pessoa que é solidária, a pessoa que é generosa, a pessoa que partilha e compartilha aquilo que ela recebe, essa pessoa não é doente. Diga glória a Deus. Não tem como ela ficar doente. E o coração que Deus ele quer nos dar, ele quer renovar em nós, não é esse coração físico que eu dei o exemplo para você, não. É o coração interior. Amém, gente? A gente tem um coração que é esse músculo, que é esse órgão físico, mas a gente também tem um coração que é o nosso homem interior, é o nosso psique. Nós temos uma alma, sim ou não, gente? Sim ou não? E uma alma doente é aquela alma que não partilha, que não é generosa, que não é bondosa. Por isso que a Bíblia diz em Provérbios 4:23 que a gente tem que guardar o que? Nós temos que guardar o nosso coração. Guardar o coração para não sermos contaminados. Guardarmos o coração para não suspeitarmos mal dos outros. Guardarmos o coração para não julgarmos, para não condenarmos, para não falarmos mal um dos outros. Guardar o coração para não nos deixarmos ser levados pela tristeza, pela angústia, pela decepção. Guardar o coração é isso, é você blindar a sua alma. É você blindar a sua alma. Amém, pessoal? E o próprio Ezequiel, movido pelo Espírito Santo, olha o que ele diz aqui no capítulo 36, o versículo 26 do seu livro: dar-vos-ei um coração que novo, diga glória a Deus, e porei dentro de vós um espírito novo, tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de quê? Um coração de carne. Por que o Ezequiel, movido pelo Espírito Santo, o Espírito de Deus fala através de Ezequiel que vai tirar o coração de pedra? O que seria um coração de pedra, pessoal? Olha para cá. O que é um coração de pedra? É aquela pessoa que está com a mente cauterizada. É aquela pessoa que não tem mais o que é sentimento. Você vê que, por exemplo, assassinos, serial killer, que eles dão nome, assassino em série, que mata muitas pessoas. Você vê psicopatia, um psicopata. Você vê que ele mata um, daqui
quê? Matando como se fosse tomar um café. Ele dá entrevista aos repórteres policiais, dá entrevista nas mídias, e eles não esboçam nenhum tipo de arrependimento. Eu estou dando um exemplo de algo mais grave, mas existem coisas menores que tiram também o temor e vai tirando gradativamente, passo a passo. Tem muitas pessoas que já perderam o temor de falar mal dos outros. Tem muitas pessoas que já perderam o temor de mentir. A mentira para ela já se tornou o quê? Uma verdade. E quando você repete uma mentira muitas vezes, até você acredita naquela mentira que você difundiu, disseminou por aí. Tem gente que está com a mente cauterizada. Sim ou não? Ela criou uma fantasia no seu coração e ela mesma acreditou naquela mentira que ela criou. E ela passa uma mentira como se fosse o quê? Como se fosse o quê? Verdade, é o coração dela que já não tem mais o quê? Temor. Não tem mais temor. Ela está com o coração obstinado. Ela está com o coração manchado, contaminado, o coração de pedra. Não tem mais sentimento, não tem mais sensibilidade. Por isso que Deus, através do profeta Ezequiel, ele está afirmando de uma forma incisiva, categórica, que vai tirar o coração de pedra, o coração duro, e vai nos dar um coração de carne, um coração sensível, um coração obediente, vai renovar o nosso espírito. E nós precisamos desse renovo. Nós precisamos a cada dia nos renovar. Nós precisamos pedir a Deus que abra os nossos olhos espirituais para que possamos visualizar o nosso interior. Porque presta atenção, é fácil a gente ter uma visão estereótipa, é fácil a gente olhar o defeito dos outros, é fácil termos uma visão exterior das coisas. Sabe o que é difícil? Olhe para mim. É você ter uma visão introspecta. Você ter uma visão introspecta é diferente. O que é uma visão introspecta? É uma visão para dentro de você. Você olhar os seus próprios o quê? Defeitos. Porque é fácil ver demônio nos outros. É fácil apontar o dedo e os defeitos dos outros. Mas é difícil eu apontar os meus próprios o quê? Erros. Eu chamo às vezes o outro de endemoniado, mas eu não assumo que tem demônio. Eu chamo o outro de fofoqueiro, fofoqueira, mas eu não assumo que eu sou um fofoqueiro, que eu sou uma fofoqueira. Eu vejo a mentira nos outros, mas eu não detecto a mentira em mim. É falta de visão espiritual. O Pedro, ele acusou as pessoas que eram, presta atenção, eles não eram judeus, eles eram gentios, que não conheciam a Deus, que não tinham compromisso com Deus. E Pedro chega e fala para os gentios que eles tinham que se circuncidar, que eles tinham que se consagrar a Deus, que eles tinham que abandonar isso, abandonar aquilo. Aí Paulo olha para ele e fala: rapaz, quem é você para falar isso com os gentios? Você que é judeu, você está andando com um gentil, você quer que um gentil anda com um judeu? Então o Paulo, ele repreendeu a Pedro, porque Pedro, ele estava sendo hipócrita. Ele estava agindo com o quê? Hipocrisia. E a hipocrisia, pessoal, faz parte também de um coração que está obstinado, um coração que está endurecido, um coração que está insensível, um coração de pedra. Mas hoje Deus vai nos dar um coração sensível, um coração de carne, um coração disposto a obedecer a Deus. Deus hoje vai retirar esse coração de pedra. Diga glória a Deus. Com um coração sensível, um coração de carne. É a mudança de pensamento, mudança de hábitos, de costumes. Amém, gente? Você já ouviu falar em metanoia? Quem já ouviu falar em metanoia? Metanoia significa mudança de caráter. O que é o caráter? Presta atenção, pessoal. Existe caráter e existe índole. A índole expressa a todas as pessoas o que nós praticamos. É aquilo que nós somos diante das pessoas. Eu posso mudar.
a minha índole. Posso ou não posso? Eu sou uma pessoa, mas diante das outras eu posso o quê? Me maquiar, eu posso ser outra. Não é assim? Índole é a concepção que as pessoas têm a meu respeito, o que elas acham de mim. Agora, caráter é diferente. O que é o caráter? Caráter é algo peculiar a mim, que eu não escondo de ninguém. É só eu passar o tempo com ela que ela vai descobrir o meu quê? Caráter. Não tem a pessoa que é mau caráter? Tem ou não tem? A pessoa que é mau caráter. Só que ela está tão obstinada, ela é uma pessoa às vezes tão promíscua, ela é uma pessoa tão insensível, que ela perdeu o quê? Perdeu o temor. Eu estava indo para a sede, e eu não sou de olhar para a vida de ninguém, mas não teve como eu não olhar. Eu estava passando com um carro, aí tinha uma faixa de pedestre, presta atenção. Aí estava vindo uma mulher passando na faixa de pedestre, nas faixas de pedestre, a blusa lá em cima, mostrando a barriguinha dela, calça lá embaixo, e com cigarro na boca, passando na faixa de pedestre. Passou. Aí tudo bem. Aí chegou na sede, ela estava lá, na sede, a blusa lá embaixo, e como se fosse o quê? Uma santinha. Isso é o quê? Isso é o que, pessoal? Lá fora, ela estava demonstrando o seu caráter. Dentro da igreja, ela estava demonstrando a sua índole. Quer dizer, se ela quisesse uma mudança, ela teria que ser a mesma pessoa dentro da igreja do que ela lá fora. Ela tinha que procurar ajuda. Mas não era o caso dela. Ela estava se maquiando. Ela estava o que, gente? Travestida de uma pessoa que ela não era. Exteriormente falando, ela estava lá, mas interiormente falando, ela não estava na presença de quem? De Deus. E Deus quer colocar uma pessoa na presença dele. Deus quer colocar você diante dele. Diga glória a Deus. Para Deus mudar, você tem que dizer: Deus, eu sou isso. Deus, eu não presto. Deus, eu não valho nada. Mas eu quero uma mudança. Agora, quem é humilde o suficiente para reconhecer? Você já orou e falou: Deus, eu estou endemoniado. Você já fez essa oração? Quem já fez essa oração? Deus, eu estou endemoniado. Deus, eu estou endemoniada. Deus, eu falei mal do fulano. Deus, eu não estou prestando. A minha língua está desenfreada dentro da minha boca. Minha língua está maior do que o meu braço. Deus, me ajuda. Quem já fez esse tipo de oração? Agora, Deus, liberta aquela pessoa que está endemoniada. Isso daí você já fez. Deus, aquela pessoa está falando muito da vida dos outros. Deus, cura ela, liberta ela. Você vê que é mais fácil? Não é mais fácil a gente ver o erro das outras pessoas? É ou não é, pessoal? Felizes seríamos se nós conseguíssemos ver os nossos próprios o quê? Os nossos próprios defeitos. Amém? A metanoia é a mudança de rota, mudança de pensamento, mudança de personalidade. E Deus quer trazer uma unção de metanoia sobre a tua vida. Levanta a tua mão e diga: eu recebo esta unção. Eu recebo, eu tomo posse desta unção. Receba a metanoia, porque hoje Deus vai mudar o curso da tua vida, a tua personalidade, igreja. Deus não quer pessoas perfeitas 100% na presença dele, não. Sabe o que Deus quer? Pessoas sinceras. Deus ouve muito mais o sincero do que o hipócrita. Sabe qual que é o sincero? É aquele exemplo do fariseu e do publicano que subiu ao templo para orar. O fariseu chegava e dizia assim: Deus, obrigado por eu não ser como esse publicano aí. Eu dou o dízimo de tudo que eu recebo, jejuo 2 vezes por semana e tal. Eu sou bom, em outras palavras, eu posso, eu sou o cara, eu sou santo de paz. Eu sou o bambambam. Mas o publicano, cobrador de imposto, que tinha fama de ladrão, que cobrava imposto dos judeus e mandava para Roma, era considerado traidor da pátria. Ele chegou e nem ousava olhar para o céu. Ele falava: Jesus, Deus, tenha misericórdia de mim. Ele batia no peito e dizia: eu sou pecador, tem misericórdia de mim.
Sabe o que aconteceu? Sabe o que aconteceu? Diz o texto que esse publicano, ele saiu de lá justificado. E o fariseu, que alegava ser um religioso, né, saiu de lá resistido pelo próprio Deus, porque Deus resiste aos soberbos, mas dá graça a quem? Aos humildes. Aos humildes. Então um novo coração é isso, é mudar de pensamento, é mudar de atitudes, é você desejar esse coração sensível. Diga glória a Deus, gente. E quem não tem um coração puro, infelizmente não verá a Deus. Abra a Bíblia em Mateus capítulo 5, por favor. Quando Jesus ali, ele traz o maior sermão de toda a sua história, que é o Sermão do Monte, que vai do capítulo 5 de Mateus até o capítulo 7. O maior sermão, ele traz ensinamentos aos apóstolos, ele traz ensinamento à igreja, ao seu povo, aos seus seguidores. E no capítulo 5 de Mateus, versículo 8, olha o que Jesus diz aqui: bem-aventurados. O que é bem-aventurados? Mais do que felizes. A palavra bem-aventurado significa mais do que felizes são os limpos de quê? Porque eles verão a Deus. Digam graças a Deus. Mais do que felizes os limpos de coração. Amém, gente? Os limpos de coração, porque eles verão a Deus. Então Deus, ele nos julga mais pelo nosso interior. Quem sabia disso? Por que Deus nos julga mais pelo nosso interior? Porque nada está oculto diante dos seus olhos. Porque o que está cheio do coração, disso fala a boca. Do coração procedem as saídas da vida. Então, se o nosso coração é limpo, então nós veremos a Deus face a face. Se o nosso coração é sujo, Deus quer nos limpar. Diga glória a Deus, gente. Deus quer nos purificar. Deus quer nos dar um novo quê? Um novo coração. Amém, gente? Deus quer nos dar um novo coração. E a Bíblia diz em Provérbios, vamos lá para Provérbios, volta lá, no capítulo de número Provérbios, capítulo 27. Olha o que Deus diz aqui através do seu servo Salomão, que escreveu esse livro, um homem inspirado por Deus. Ele chega a dizer aqui, ó, presta atenção, capítulo 27, Provérbio está depois de Salmos, muito fácil de achar. Salmo está no meio da Bíblia. Bem, Provérbios 27, versículo 19. Por que Deus nos julga? Por quê? A resposta está aqui. Provérbios 27, versículo 19, que diz assim: como a água, o rosto corresponde ao rosto. Ou seja, a água reflete o que, gente? O teu rosto. A água limpa, você olha na água, você vê o seu rosto como espelho. É ou não é verdade? É ou não é, pessoal? Aí, assim o coração do homem, olha aí, o coração reflete, amém? Diante dos homens, o que nós somos, amém, igreja? Então aquilo que está dentro de nós não está oculto diante de Deus. A mudança nunca acontece, olha para mim, a mudança nunca acontece de fora para dentro, mas acontece o que? De dentro para fora. A mudança real vem de dentro para fora. Não adianta eu estar aqui bonitinho, eu estar aqui com esse terno, não adianta eu estar de gravata, não adianta eu estar com a Bíblia na mão, mas o meu coração é o que? É impuro. Se fosse assim, não existia pastores adúlteros, não existia padres pedófilos, não existia padres pastores que até manda bater nos outros, manda assassinar os outros. Você já viu isso na reportagem? Quem já viu? Porque não tem o coração voltado para quem, gente? Na verdade, não é nada. É um novo nascimento. Título não salva ninguém. Amém, pessoal? O que salva é o que, pessoal? É o compromisso com Deus. E você não tem que olhar para os escândalos, você não tem que olhar para o homem. O homem parecia ser
Aí tem uns sepulcros mais bonitos do que os outros. Tem gente que investe, coloca mármore, não é? Faz lá aqueles monumentos, fica bonito. Mas o que está lá dentro? O que está dentro daquele sepulcro? Restos mortais. Verdade ou não, gente? Está podre. Está ou não está? Está ou não está? Por fora é bonito, mas por dentro está o quê? Está podre. E assim tem muita gente. Tem ou não tem? Que por fora é bonitinho, parece crente, parece servo de Deus, parece servo de Deus, mas só parece, não é. E Deus, com Deus não funciona, ou é ou não é. E hoje Deus quer nos transformar por completo. Diga glória a Deus por isso. Deus quer nos transformar. Você quer receber um novo coração? Quem quer receber um novo coração?